pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou Marcel Giraldini, host aqui do podcast do The Math, CSO do Grupo Math, e o papo, assim, é um papo que a gente já teve várias vezes nesse podcast, que é sobre jornada. Então, mas entender a experiência real, o que o cliente está querendo fazer em cada tela, só que é colocar mais uma camada nisso. É cruzar um conceito que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar dentro do Digital Analytics. É cruzar com o conceito de Jobs to be Done. Isso vai ser interessante, hein, Fabiana Amaral? Isso vai ser muito legal e eu estou animada para esse papo. E para isso a gente trouxe a Raquel Munari, o Guilherme Bento da Math. Gente, é um prazer receber vocês aqui no Duda Math. Prazer é Prazer é nosso. nosso. Obrigado. Para a gente começar a aquecer, vamos no conceito do... Começar explicando o que é, né, Começar Fabi? explicando o que é o Jobs to be Done? Vamos lá, é um conceito que surge não somente ali, mas com um professor de Harvard, onde ele entende que os clientes, eles não estão buscando um produto em si ou um serviço em si, mas eles estão querendo resolver um problema. Para trazer exemplos, porque a gente já vai para um mundo mais corporativo, digamos assim, vou trazer 2 exemplos que eu acho que valem a pena. Um deles é o do Airbnb. O Airbnb, ele não veio para ser, vai ser mais barato do que o hotel. Ele veio para resolver um problema de eu quero ir para um lugar, eu quero me sentir pertencente àquele lugar, eu quero me sentir local naquele lugar, eu quero viver uma experiência diferente e não só como um turista num hotel, né? Então ele compete, claro, não só com o hotel, também com casa de amigo, etc., mas ele vem para resolver não o problema de onde eu vou dormir e vou pagar mais barato, mas para uma resolução quase emocional social ali. Eu quero ser, né, eu quero pertencer àquele lugar que eu vou conhecer. Então esse é um exemplo que eu acho bem interessante. E o outro exemplo também é o Uber. O Uber, ele não nasce, só vai disputar ali com o táxi. Não, ele disputa com um monte de coisa. E ele tinha vários problemas ali, e quando você lê a respeito, você fala assim, nossa, eu quero previsibilidade, quanto que vai custar, quanto tempo eu vou demorar para chegar naquele lugar. Não é só, vou pegar um táxi ou vou pegar, né, claro, de disputa ali com o transporte público, com ir de carro, procurar a vaga, etc. Mas ele está resolvendo vários outros problemas, e não só o de deslocamento ponto a ponto. Posso trazer uma curiosidade intelectual, Fabi? Por favor. Obviamente, o framework e o livro e a fama moderna desse conceito vem de Harvard. E eu não vou tentar falar o nome do autor, porque é um trava-língua o sobrenome. Mas, a gente voltar num livro bem antigo, acho que da década de 50, de um tal de Peter Drucker. Ele já trazia um conceito num dos capítulos dele, que falava que aquilo que você está vendendo não é necessariamente o que o seu cliente está comprando. Então, ele traz dentro do conceito quase que a mesma base do Jobs to be Done, já pensando em solução de problema. Então, o teu cliente está comprando o seu produto para resolver um problema. E saber disso, obviamente, te dá uma vantagem estratégica sobre os seus concorrentes. Acho que voltar nesse senhor para falar de estratégia e administração sempre vale a pena. Sim, sem dúvida. Raquel, Gui, quero que vocês contextualizem um pouco ali, né, o que é o cliente, o time que vocês estão inseridos, e contem pra gente o que motivou, por que surgiu o Jobs to be Done dentro da Math junto com esse cliente? Esse cliente, onde a gente aplicou o conceito de Job to be Done, ele é um cliente que é muito conhecido por financiamento de veículo, pela conta digital, tem conta, tem cartão, tem solução de seguro, solução de investimento, né? Então, esse cliente, ele chegou no time, eu não estava ainda no time na época, eu fui a última a entrar, mas ele chegou no time e falou, li esse livro desse professor de Harvard, achei muito massa o conceito de Job to be Done e eu quero aplicar ele no aplicativo da conta digital. Quero saber como que a gente vai fazer para aplicar isso na conta digital. Boa. Sim, falando um pouquinho do time, a gente é de experiência digital, todo mundo aqui é engenheiro, e sobrou pra gente fazer isso aí. Então, resumindo, a ideia era que a gente deixasse de usar o funil convencional e passasse a ver de uma outra forma, entendendo da onde os usuários vinham. O que isso quer dizer? A gente até então sabia que o usuário estava, vamos supor que aqui todo mundo fez um Pix, né? Sabe como é que funciona.
Então, ele gostaria de fazer uma transferência Pix e a gente sabe que ele vai aparecer ali naquela tela de fazer transferência. Então, ele segue para transferência, escolhe um contato, digita o valor, conclui. Só que como que ele chegou ali? Ele pode ter vindo de diversas formas e nem sempre quer dizer que ele nasceu a partir de estar na tela de Pix. Então, existem diversas intenções que pode ter levado o usuário para lá. E foi daí que a gente tentou aplicar dessa forma. Não é algo muito fácil de entender, porque a gente também ficou totalmente perdido, não era muito, assim, trivial, a gente não entendia. E tanto que as primeiras versões foi algo terrível, a gente simulou muita coisa, foi muito complicado, só que a gente conseguiu chegar num conceito que fazia sentido, e era basicamente, qual que é a intenção desse usuário? Ele pode vir de campanha, ele pode vir da própria home do aplicativo, ele pode interagir com cards que ficam espalhados dentro do aplicativo, porque o aplicativo é uma coisa e lá dentro tem os micro-apps, né, que é como se fosse subserviços de cada coisinha. Então, financiamento, investimento e assim por diante, o usuário pode interagir com aquilo e cair em outro aplicativo, dentro do aplicativo. Isso é uma loucura. Então, aonde que nasceu aquela intenção? E foi isso que deu gatilho para a gente começar a entender como aquilo funcionava. Então, em linhas gerais, o que vocês começaram fazendo, que a gente quer explorar mais para frente, é conseguir, a partir de elementos que te evidenciem o objetivo ou a intenção do usuário, o que ele quer resolver de problema, para saber, agora ele chegou numa tela de transação. Então, é parar de olhar só a partir da tela de transação para tirar atrito, né, para ficar a transação não quer dizer que ela não tenha que ter uma redução de atrito, ela sempre tem, mas se eu entendo a intenção melhor, o que ele veio fazer aqui a partir ele veio só se informar, ele veio a partir de um elemento, não, ele está fazendo uma transação rápida de Pix na rua, eu tenho que limpa a tela, tira a publicidade. Então, entendendo a intenção e conseguir facilitar o cliente a resolver o problema que ele está indo resolver. E não ficar o tempo inteiro, já que ele entrou no aplicativo de financiamento, coloca no funil e força para dentro. Quer dizer, é essa a mudança conceitual do trabalho. Exato. Então, a gente para de ver o mundo feliz e começa a ver os problemas que existem de fato, Tá? a partir da intenção. Exato, essa forma de funil convencional que o Gui falou é perfeito, porque geralmente a gente, as squads no geral têm esse costume de olhar uma visão de produto, então eles vão lá e colocam um banner na home do aplicativo, colocam um bottom sheet logo que a pessoa loga no aplicativo, nem sempre a pessoa loga para fazer o que está sendo ofertado ali naquele bottom sheet, mas o que é analisado geralmente é onde que está convertendo mais. Então, o que está convertendo mais é o bottom sheet que eu vou manter, é o bottom sheet que eu vou dedicar aqui. Às vezes é feito um teste AB, o B ganha, não interessa por quê, se o B ganhou é isso que importa. Então, o Job to be done, ele vem justamente para suprir isso, porque a gente quer entender a intenção do cliente, o que o cliente quer fazer dentro do aplicativo. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, Fabi? A gente conversou, acho que com o Prolo, com o Vini aqui já, com bastante gente, e a gente falou sobre hiperpersonalização. Né? Que é essa. E muitas vezes a gente percebe uma dificuldade de hiperpersonalizar. Mas o que eu acho é que esse conceito de entender a jornada, ele automaticamente individualiza. Porque o problema é de cada um. Porque, eu estou hiperpersonalizando, mas eu estou sempre colocando um banner para você na hora que você está indo pagar coisas na padaria às 8 horas da manhã, domingo. Cara, eu só quero pagar, eu não vou comprar agora. Simule financiamento do seu carro. Não, não vou. Não. Tô deixando uma dica para um banco aí, tá? Eu não vou simular 8 da manhã na padaria, pelo amor de Deus, só quero pagar meu pão e ir embora. Então, mas eu acho que este mindset, ele poderia contribuir nessa visão de hiperpersonalização. O que você acha? Sem dúvida, tem alguns pontos. A parte de personalização é super importante. Quando você pensa também, por exemplo, a parte de desenvolvimento, até de produto. Porque uma coisa é você falar assim, deixa eu ver qual vai ser a nova feature desse produto, né? E outra coisa é você falar, deixa eu olhar quais os problemas que os meus clientes estão tentando resolver, porque em cima disso eu vou focar energia em desenvolver o que quer que seja dentro daquele produto. Mas eu já tenho dados para falar, ao invés de simplesmente colocar, deixa eu mudar aqui a cor da tela e falar que a pessoa pode escolher um avatar diferente, deixa eu ver como eu melhoro ali o caminho dele,
na hora que ele está querendo fazer uma transação e a pessoa não está cadastrada, Uhum. sei lá. Assim, Aí. trazendo, acho que a gente tem 2 exemplos muito bons, um que gerou, acho que até bastante valor e um outro que arrumou a jornada de fato. Esse último é sobre a criação de contato Pix, se eu não me engano. Então, o que que acontecia? O usuário ele chegava, podia chegar de diversas formas por lá, tanto por ações do próprio banco para trazer o Pix, a chave Pix e assim por diante, ou o usuário tinha interesse em fazer isso. Ele, por algum motivo, ele enfrentava diversos problemas ali no meio da jornada que não dava para ver por causa do funil convencional. Então, ele iniciava, desejava cadastrar e continuava, tinha um sucesso, só que era muito estranho. A gente via que a quantidade de pessoas que interagiam com o topo era muito alta e para na conversão era muito baixa. O que está acontecendo no meio ou como esse cara está chegando lá? Então, a gente começou a entender que, inicialmente, trazendo a intenção do usuário, às vezes o cara ele clicou lá porque sem querer e acabou preenchendo o topo antigo, né, que não deveria, e dentro da jornada era muito confuso, porque ele tinha vários avança e volta. Ou ele vinha, por exemplo, fazer uma transferência de Pix. Lá no meio, ele podia cadastrar um contato também. Então, esse cara chegou lá no meio, por quê? Como? E a gente não conseguia entender. E eles chegaram a mudar o conceito disso tudo, eles trocaram telas para deixar algo muito mais linear, por causa que a gente conseguia identificar isso. E era um Até baita de um porque a tela problema. de cadastrar contato provavelmente vai ter que cadastrar novo contato também Exato. depois desse. Então você cadastra um, cadastrar outro, cadastrar outro. Ele tá fazendo um Pix, ele já até esqueceu. É. Ele foi lá e cadastrou os 3 contatos. Agora como é que eu volto? Ele já não É. sabe. Ele tem que, né, tem esse labirinto dos micro apps é uma coisa complexa. É o labirinto do microapp. A gente sempre enfrenta muito problema com isso, porque indiretamente eles se conversam. E a gente precisa entender como é que eles estão chegando ali. E é interessante isso que você está falando, porque se você está com uma visão de funil padrão, digamos, no melhor cenário, você vai falar: "Eu tenho uma curva", ou pessoas que fogem da curva, que elas demoram muito tempo entre começar a transferência e finalizar a transferência. Uhum. Aí você vai falar: "Tá, de repente uma transação que é para ser 2, 3 minutos, ela tá levando, sei lá, 8, né". Sim, Só que você não tem mais informações do que isso em cima de um funil normal. exato. Você vai ter só aquele passo a passo. Então, se a pessoa, entre aspas, escapar, né, desse do fluxo normal, o cliente fica sem o cliente, nosso cliente, né, fica sem a visibilidade para poder atuar em cima. Exato. E aí, a partir do momento que a gente começa a mapear todos eles, a gente começa a ver que aquela jornada completa do usuário, ele faz diversas coisas que a gente não fazia ideia. Então, estava em transferência, ele simplesmente saiu de lá, foi cadastrar uma chave, porque ele não tinha aquela chave. Ele termina a chave e termina a transferência. Então, o tempo aumentou, só que ele estava em um lugar e foi para outro e voltou. E Sim. isso é uma loucura. A gente não tinha É. como identificar. Antes da gente avançar para uma coisa um pouco, eu tô com várias curiosidades mais técnicas e de descobertas que vocês tiveram, mas antes da gente avançar, pensando quem começou a ouvir agora aqui, a gente tem bastante gente de digital analytics até porque foi assim que a gente começou o podcast, né, Fabi? Na nossa audiência. E talvez, mas por que eu usaria? Quais são os principais aprendizados que vocês olham agora, depois de já alguns meses, vários meses, na verdade, atuando nesse formato? O que você olha e fala, cara, isso daqui a gente aprendeu, isso aqui ficou inegociável, tem que ter, porque o ganho é muito maior. Como é que o que vocês estariam como os principais aprendizados? Olha, eu acho que a primeira coisa a gente já sabe que o dado ele nunca funciona como deveria. Isso independente do que aconteça. E a gente tem um aliado muito forte, acho que isso é muito válido, que é o pessoal, quem faz tagueamento. Aquela informação, se ela chega de forma correta pra gente, pode ser que ela chegue embaralhada, mas ela existindo, pra gente é imprescindível que aquilo aconteça. Então, a primeira coisa é com que aquele dado precisa existir. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está vendo navegações e coisas que a gente sabe que deveria ter um comportamento e ele deixa de existir porque falhou o tagueamento, ou não colocaram no mapa, não registraram aquilo. A gente apanhou bastante com isso, muitas vezes, e eu estou comentando isso porque eu sei que existem projetos de tagueamento dentro da MEF e são muito importantes. E esse é um dos caras que é de maior relevância para a gente. A área de tagueamento ou pessoas de tagueamento, eles fazem isso nascer para a gente. Então
indiscutivelmente imprescindível esses caras. Acho que tem mais alguns ganhos também, se você quiser comentar. Exato. Só comentando nesse do tagueamento, hoje a gente tem reuniões antes da nossa sprint com o pessoal de tagueamento para já tirar as nossas demandas. Uhum. E alguns dos nossos Job to be done, nossos funis mais novos, a gente conseguiu implementar antes mesmo de subir no app. Então, isso é muito legal, porque já mostra o nível de agilidade que a gente conseguiu atingir. Sim. Isso é muito legal. E manutenção também. Vai mudar um tagueamento. A gente já sabe de antemão, já consegue ajustar o nosso funil. E aí, quando sobe, a gente consegue ter isso já lá de prontidão, para o pessoal entender o que está acontecendo ou não. Sim. Aí acho que um ponto relevante também é o que a gente trata hoje de topo, que são as intenções. A gente já sabe mais ou menos qual é o comportamento que aquilo acontece. Então, muitas coisas hoje, pelo menos para o nosso mundo ali no cliente, a gente tem ideia que o usuário vai interagir com algumas coisas específicas. O que foge daquilo a gente começou a tratar como outlier, porque realmente é algo que a gente não tem noção de como aquilo acontece. O que isso quer dizer? Por exemplo, o usuário ele estava no WhatsApp, ele tentou resolver alguma coisa de financiamento. Nunca a gente vai conseguir, nunca não, né? Mas até o momento a gente não consegue ver da onde que ele veio. Então, se a gente não consegue ver da onde que ele veio, porque ele veio de alguma coisa externa do aplicativo, a gente não tem aquela informação, porque não foi tagueado. Então a gente volta para o tagueamento de novo. Então, tirando esses casos que são assim extremos e quase nulos para a gente, são muito poucos, a gente já tem quase assim 90% de certeza do que a gente tem de como funcionam as intenções. Então, são coisas que são lá na home do aplicativo, coisas que o usuário interage imediatamente antes da primeira tela, ou promoções também. Isso a gente tem certeza que são as intenções iniciais. Agora, coisas que fogem são esses casos muito outlier de verdade. Então, ainda a gente não consegue pegar. No futuro, talvez a gente consiga complementar. E provavelmente quando publicarmos, provavelmente a gente já tem isso. Muito provavelmente sim. Tem uma coisa legal que a gente está falando não só da agilidade, mas da maturidade em si. Uhum. Então, quando você tem, por exemplo, times trabalhando com uma visão mais baseada num funil simplificado, por exemplo, eles vão buscar, eu quero só saber quem chega nessa tela, quem passa por essa tela, quem finaliza aqui, conclui e tal, né? Quando você começa a extrapolar para, eu não quero saber só isso, porque eu quero saber o que mais acontece, porque no fim do dia são seres humanos fazendo aquilo, seja eles são impactados por algo dentro, né, pelos micro apps ali ou dentro do próprio aplicativo, ou seja, alguma coisa que acontece na vida. Eu preciso parar isso aqui um segundo porque tocou o interfone, eu preciso descer. Ou seja, a gente sabe, essa é a vida real acontecendo, né? E o amadurecimento no olhar de dados também faz com que você saia dessa caixinha normal. Eu sei que tem mais coisa por trás. Exato. Tanto que é até legal isso, porque o cliente pensa job to be done agora. Era algo que não tinha no começo, era muito difícil deles entenderem que a gente analisa apenas telas obrigatórias, coisas que fogem daquilo, ele pode virar um novo job to be done, não exatamente é o que precisa estar aqui dentro. Então, o cliente pensa dessa forma, e o cliente normalmente quando tem alguma sustentação, algo do tipo que precisa fazer em algum dos funis, ele já vem com aquilo, olha, acho que isso aqui vai impactar, porque o cliente pode ser que ele interaja com isso. Então, ele já pensa dessa forma e custou. A gente, assim, foi bastante tempo e é legal porque tanto o cliente quanto as outras pessoas, inclusive ali junto nas nossas reuniões de sexta-feira, ali do café que a gente faz, as próprias pessoas, MEF, também têm esse olhar ali para dentro do banco, sabe que o produto ele é extremamente importante agora. Então, eles pensam dessa forma e para a gente é maravilhoso. Tô viajando aqui, eu tô pensando, tem aquela máxima hoje em dia que a gente, né, antes não tinha os dados não viravam informação, e agora a gente consegue tratar dado, ele vira informação, mas grande maioria dos dados, mesmo tratado, não tem contexto. E aí, principalmente com a frase de vocês dois agora, a resposta deram para eu fiquei pensando, talvez aqui esteja o contexto, porque na hora que tu vai analisar este dado, na hora que
Se as evidências que você está capturando diz que o cliente está tentando fazer é uma simulação de seguro de pet, Uhum. né? Você consegue entender, bom, ele não necessariamente vai acabar a jornada hoje, porque quando a intenção é simular, ele está num outro momento de decisão, Exato. e aí vocês conseguem. Então, aquele dado que, em tese, poderia te mostrar um sucesso, se você entende que você está na etapa de simulação, ele acabou de virar um dado. Mas ele entrou no funil, não era de simulação, ele foi de comprar. Tá bom, ele fez onde ele quis. Mas a intenção dele estava sendo simular. Então agora vale a pena você fazer um resgate. Você consegue dar contexto para o dado para que aquela curva de que isso aqui talvez pudesse ser um fracasso, vamos pensar, não é. É só então segura um pouco, coloca ele em outro lugar, faz de um outro jeito, Exato. né? Exato. E é algo que tá muita gente buscando isso, né? A gente fala hoje contexto é o novo rei, né, da informação, assim. Sem dúvida, sem contexto, o que é a própria IA entrega sem contexto? Não, ela não Nada, entrega nada sem nada. contexto, nada, Por isso, nada, contexto nada. é Na um verdade, ela não. entrega, ela alucina É, sem contexto. é. Gui, Raquel, a gente sabe, né, a gente está falando aqui, o Jobs to be Done, ele acaba impactando transversalmente muitas coisas, né, mais áreas ali, quando a gente olha e fala produto, UX, tecnologia, né, como que isso funciona ali na prática? O que é esse impacto transversal quando a gente fala, tá, isso deixa de ser uma visão só daquela área, como que tá isso? Então, eu acho que, casa com a tua pergunta, casa com o que o Marcelo falou, casa com o que o Gui vem falando, que, sim, a base do Job to be Done é um funil. A gente faz um funil, ele tem um topo que demonstra a intenção do cliente. Por exemplo, a pessoa quer enviar um Pix, ela clica lá em enviar um Pix, a próxima tela obrigatória é colocar a chave, a próxima tela obrigatória é confirmar, e a próxima tela é colocar a senha antes do sucesso. E isso é muito importante porque a gente tem esse funil bem estruturado. Então, por exemplo, a gente não vai pegar um clique no botão de ajuda em como fazer um Pix. A gente tem um padrão e é justamente esse padrão que permitiu com que a gente analisasse diversas jornadas dentro do app, né? Então, até quando a gente apresentou um Prize, tinha 40 jornadas feitas no Job to be Done, agora a gente tem 93. E isso é muito legal, porque a gente não imagina o número de possibilidades de coisas que existem para o cliente fazer dentro do app. Então, realmente a gente ganha essa visão, assim, porque é muito difícil definir, se não tem uma coisa bem estruturada, qual que é a intenção do cliente. Porque tem pelo menos 93 coisas que podem ser a intenção do cliente que a gente mapeou até agora. Então, acho que a gente tem muito esse ganho, assim, das áreas de entender de onde ele está vindo e para onde ele vai. Tem até um projeto muito legal, nem sei se é o momento de falar sobre isso, mas eu sou tão fã desse projeto que eu queria falar, que é o projeto de valoração, que é um projeto que literalmente usa essa base do Job to be Done com esses 93 funis construídos até então, para conseguir atribuir valor financeiro aos componentes do app. Então, imagina conseguir atribuir um valor financeiro para um componente do app. A gente pega uma base financeira, por exemplo, simulação de financiamento dentro do aplicativo. Quais foram os cliques que a pessoa teve até ela chegar no botão de simular? Às vezes a gente acha que o primeiro clique da maior parte das pessoas é direto em simular financiamento, mas às vezes a gente descobre que não. Às vezes descobre que a pessoa enviou um Pix antes de simular esse financiamento. Então, se a gente tem essa descoberta, por que não incluir um botão de simular financiamento na tela de sucesso do envio do Pix? É isso. Eu, assim, complementando um pouquinho, mas agora um pouquinho mais técnico, entendendo, a partir do momento que a gente identifica o topo, o que ele fez para trás daquilo. E aí começa a se atribuir valor a cada uma daquelas coisas. Então, por exemplo, ele teve sucesso, a gente sabe que ele teve um sucesso. Antes do sucesso, ele viu a tela X. Antes dessa tela X, ele viu a Y e chegou no topo. A partir do topo, qual que foi o conector para ele chegar no topo? Então, ele veio da home do aplicativo, ele veio talvez de uma transferência Pix. Como que ele chegou ali? E aí, os valores vão sendo atribuídos, assim, é uma média, é uma medida para aquilo, não é um valor exato, só que vai sendo distribuído para cada uma daquelas coisas macros, né? Então,
Simulação é uma coisa, chega na home, ele começa a virar algo macro, aí aquele cara veio de uma campanha fora do aplicativo. Então, aonde de fato iniciou-se aquilo do usuário? Lá fora. E aí aquilo é atribuído valor para aquilo todo, desde o sucesso até as telas que antecedem o sucesso. E é muito legal, é uma experiência maluca. Ainda está sendo construído, tem algumas visões e toda hora muda a regra, porque cada jornada é um mundo diferente, mas tá sendo bem legal esse cara. Nossa, mas é uma visão, eh, é é uma atribuição quando você olha quais os touch points que aconteceram não só dentro do aplicativo, mas fora também. Só que ao invés de você olhar para, por exemplo, para um investimento em marketing, digamos assim, você está olhando para a estrutura do que você tem disponível dentro do aplicativo. Isso é muito legal. E aí começa a gerar um mapa de calor daquilo. Sim. Aonde é mais interessante colocar aquilo que esse cara converteu? Então, olha, na home, todo mundo sabe que é a home, mas esse cara acabou vindo do Pix. Então vamos colocar algo de simulação ali no Pix. E Uhum. aí pode ser que no Pix converta mais. E é dessa forma que provavelmente vai acontecer com esse projeto de valoração. É quase que tu tratar o teu ativo ali como, quer dizer, como uma mídia, né? E aí se eu olho aqui como mídia, ao processo de valorar, eu passo a entender, acho que é isso, atribuição e até montar um plano de mídia em que, acho que o próximo passo é tu conseguir individualizar. Não, se o cara fez um Pix com essa intenção, portanto, para ele a tela de sucesso vai oferecer um financiamento. Para esse aqui vai oferecer pagar boleto. Para esse aqui, porque daí você já está conseguindo entender que, dado tal intenção, Esse cara tem uma. o próximo passo provável é esse. Exato. Isso é muito interessante, assim. Mas se a gente for pensar, Fabi, é você aplicar tudo que já existe. Deixa eu Sim. aumentar a complexidade para Carol. Carol, coloca o link aqui nesse programa. A gente tem conteúdo sobre Marketing Mix Modeling e tem conteúdo sobre NBA e NBO, Next Best Action e Next Best Offer. Porque o que a gente está pegando é assim, ó, se a gente já tem, né, um modelo de atribuição. Você traz esse modelo de atribuição não só para a mídia externa, olhando para a mídia interna. Tendo um modelo de atribuição, você sabe o que vale mais a pena. Você consegue modelar a próxima melhoração, né, e a próxima melhor oferta. Só que na hora que você coloca, então, uma camada de intenção dentro disso, você começa para cada usuário, a depender do que ele fez, sabendo onde ele está, então daí por isso eu tenho a valoração, qual é a próxima melhor oferta que eu posso colocar aqui para ele? Não, é uma mudança de paradigma mais conceitual. Não estou falando que não tem um trabalho de engenharia de dados muito grande aí para a gente conseguir Claro. cruzar. Obviamente tem. Mas se a gente for pensar quanto a motores de sugestão, todos já existem. Não Sim. existe Tá, estamos criando. Eu fico nem sempre lembrando a analogia do lançamento do iPhone para essas coisas. Porque a gente olha o Steve Jobs no palco, hoje todo mundo acha maravilhoso. Eu também acho, não vou mentir. Mas o legal é que nenhuma tecnologia ali era nova. Tudo que ele está Sim. apresentando quando ele coloca o iPhone, ele está apresentando coisas que já existiam. E se a gente pensar, o que a gente está falando agora e o que a gente está falando de caminho futuro são todas técnicas existentes. Mas a forma de empacotar e entregar isso para resolver o problema do cliente é que muda o jogo, né? Sim. Exato, não é cada squad olhando o seu produto individualmente. Não, o fato de a gente ter funis de 93 possibilidades é o que permite a gente entender realmente qual que é a intenção do cliente. Isso é muito legal. Agora a gente está falando disso, no fim, isso tem um impacto grande na cultura mesmo, na cultura dentro daquela empresa, de como as áreas passam a olhar para esses dados, assim. Como na visão de vocês que começaram e impactaram isso, como que mudou essa forma das squads dentro do cliente ali se organizarem ou passarem a discutir isso? Assim, a gente tem poucos exemplos, até porque hoje a gente saiu um pouquinho ali da ficar tão próximo ali dos POs e tudo mais, a gente fica mais próximo dos BAs que atendem os POs. Não, Mas só aperta uma tecla SAP. Quem está nos ouvindo não entendeu. BO, PA. tá bom, vamos lá. O que é um BO, o que é um PO, o que é um A BA? gente fica agora literalmente tratando os dados e gerando informações baseado em regra de negócio.
O BA, ele é o cara que vai pegar essas informações que a gente gerou e tratar elas para gerar valor em cima daquilo. Tá. O PO, basicamente, é o Product Product Owner, é o cara que cuida daquele micro app. Então, o cara de Pix, o cara de investimentos e assim por diante. Hoje a gente deixou de ficar mais próximo deles, até porque o pessoal de Analytics ali fica muito mais próximo atendendo os pedidos. E eles quem analisam os dados que a gente gerou. Mas, basicamente, eu acho que eu até comentei um pouquinho antes que se enraizou ali, pelo menos para a experiência digital, de forma geral, esse conceito de Job to be done. Então, sempre que existe uma alteração que eles pretendem fazer em alguma coisa, existe muito teste AB, se eu não me engano. Acho que tem bastante ainda. E eles utilizam bastante de tudo que a gente gerou de informação com os estudos que o pessoal de Analytics faz, eles tomam decisões e testam as telas novas, botões novos, tudo, assim, não vou falar tudo, mas grande parte se baseia nessa informação que a gente construiu. Então, eles já vêm com a informação, assim, com as solicitações de alteração, assim, olha, vamos colocar uma intenção nova na tela de Pix. Eles já sabem que aquilo diretamente afeta o que a gente vai fazer, mas também, pelo fato de eles entenderem que Job to be done é um conceito que todo mundo usa, eles já sabem que aquilo vai gerar um efeito posterior. Isso é muito legal, porque eles pensam da forma que a gente introduziu lá esse ano todo, e eles pensam como a gente também. Então, a gente não deixa de sugerir, obviamente que a gente precisa fazer isso, mas as sugestões deles são muito mais assertivas do que eram antigamente. Então, vamos mudar isso aqui. Mas por quê? Porque sim. Hoje a gente está mudando isso aqui porque a gente entendeu, fizemos estudos e tudo mais, e faz sentido esse cara entrar aqui agora. E pra gente é maravilhoso. E É olha, muito eu legal. vou dizer, culturalmente, em squads anteriores, eu já tive em reunião de mais de 2 horas da squad A, ajustando essa regra de negócio com a squad B, porque os valores finais foram apresentados de forma diferente. Uhum. Então, isso é muito legal do Job to be done também. A gente usa uma base, é o tagueamento, a gente sabe qual é a confiança desse dado, o Google dá pra gente. Então, isso é muito legal. Eu tenho certeza que tem algo da gente aqui. Nunca aconteceu isso na empresa das pessoas. É. Nunca aconteceu. Uma área apresentar o dado A e a outra área apresentar o dado B para a mesma coisa. Imagina, nunca aconteceu de, Quase, eu né? vendi 10 unidades. Não, mas a minha mídia foi responsável por vender 14. Oi? Não, mas aí você pergunta, tá, mas quantas notas fiscais foram emitidas? 9. Opa! Opa, Né? ninguém. Nunca aconteceu isso. Isso eu acho que é um problema só de vocês. Com certeza. Não acontece por aí. Não, sabe que eu estava obviamente pensando a mesma coisa, né? Como muda e possibilita uma visão muito mais unificada, porque é isso, é de uma mesma estrutura de base. Né, dentro de uma empresa, as áreas elas param de olhar só para o que era dela ali, só para o meu produto, a minha área, porque ela vê que as coisas estão conectadas, ou seja, não são 40 jornadas e sim 93, até então, de possibilidades, ou seja, não adianta eu achar que a minha área não tem nada a ver com a outra área, né? E você muda totalmente. Me contem uma coisa, o que vocês entendem que foram, se é que teve, assim, desafios culturais, teve essa barreira? Porque a gente sabe que isso às vezes ainda existe em uma empresa ou outra, tal, mas teve alguma barreira ou ficou todo mundo tão empolgado? Porque da forma que vocês falam hoje, assim, putz, as pessoas já pensam jobs to be done. Teve, porque é muito difícil você falar vamos lá, pro o dono do produto de Pix, falar para ele que aqueles dados, aquele funil que ele vê não tá fazendo sentido, ou tá errado. Então, não foi algo assim, algumas foi muito mais receptivos, mas outras foi complicado. Porque ninguém quer ver o seu número meio que mudar de uma hora para outra e aquilo que você tomava como verdade passa a ser agora uma mentira. Então é muito complicado. Algumas pessoas receberam muito bem, até porque a gente teve um período que a gente deu muito mais carinho para algumas coisas, porque naquele momento estava muito quente aquela informação. Então, por exemplo, investimentos, a gente ficou muito tempo refinando muita coisa, e ele
pra gente até é o nosso carro-chefe até pouco tempo atrás, porque naquela jornada a gente tem basicamente tudo que a gente precisa. E dela foram nascendo outras coisas, porque a gente bateu muito cabeça lá. E investimentos tanto foi muito criterioso para a gente fazer aquilo, mudar o conceito, e eles entenderem que aquilo que a gente estava fazendo era algo muito bom para eles, mas também foi muito receptivo, eles queriam aquilo para eles também. Então, se está dando certo, vamos continuar. Mas teve outras áreas que foi muito complicado. Que é o normal, às vezes as pessoas estão acostumadas a ver de um jeito e você é pego, é como você falou, de repente um dado que você está medindo ali, acompanhando, você fala, putz, ele nessa estrutura, dessa forma, ele não faz sentido, porque na verdade, e não é nem o certo ou errado, é até onde É, você consegue ver naquele momento. é isso, é É como a isso. gente fala quando a gente fala de atribuição, putz, você olhar o last click é melhor do que você não olhar nada, né? Sim. Então, não é tão certo e errado. Na verdade, eu acho que em qualquer coisa que a gente for trabalhar em conceitos de análises competitivas, né, meio que não tem certo e errado, porque estamos falando de ciência estatística. Então, na hora, vocês têm agora um modelo que dá uma verdade estatística sobre a intenção. Talvez uma refinar esse modelo, falar, não, agora a gente conseguiu achar um outro nuance, alguma outra coisa. Então tá tudo errado. Não, serviu para trazer a gente até aqui, Exato. né? Agora os Concordo. próximos passos são outros. Uhum. Mas Eu tenho certeza que tem muita gente que foi empolgado com o que a gente falou até agora aqui, ouvindo, porque por exemplo, quem trabalha com Digital Analytics ou em melhoria de experiência do usuário em geral, tem muitos dos problemas que vocês relataram que acabou que essa mudança de conceito resolveu. Aí a pessoa vai agora voltar para casa e falar, bom, beleza, vou ler os livros. Sim, leiam os livros, tá? Tipo, né, vamos começar de um ponto aqui, leiam os livros. Só que qual é o conselho que vocês dariam para quem quer começar essa mudança? Começar a trabalhar olhando a jornada de forma mais profunda e a partir de intenção. Qual conselho de quem já chegou lá? Olha, eu diria, primeiro esquece um pouquinho a visão produto e tenta entender dentro do que está sendo ofertado, quais são as opções que o cliente tem. Sei lá, eu tenho um site de loja de roupa. O cliente pode querer fazer o login para olhar o rastreio dele, o cliente pode querer realmente comprar uma roupa, ele pode querer, enfim, devem ter outras 93 possibilidades dentro desse site. Então, o meu conselho seria tenta olhar sobre a perspectiva do cliente e não sobre a perspectiva de venda. Tenho que vender, tenho que converter o meu produto. parece clichê, né, mas se você entende o como se não dá para entender como o cliente pensa, mas se você age como um cliente, você provavelmente vai ter diversas decisões ou intenções que não fazem o menor sentido. Então, acho que um outro muito importante é esteja preparado porque o seu número de conversão pode derrubar. E é aquilo. Pode ser que você olhe isso com bons olhos e fala, pô, preciso melhorar tal coisa. Ou provavelmente você vai ficar meio chateado, mas é o que acontece. Isso aconteceu. E isso fez com que esse conceito todo, o nosso cliente entendeu que ele era muito importante e começou a usar aquilo para basicamente tudo. E você está falando assim, não é que a sua conversão vai derrubar, você vai ter muitas possibilidades de trabalhar em cima do que faz sentido para não só recuperar, como extrapolar a conversão, porque você tem essa possibilidade, né? Então você não é só você ficar chateado, mas ao mesmo tempo você fala, tá, agora eu sei e tenho N possibilidades aqui de trabalhar como produto, conceito, etc. Vou fazer um outro paralelo rapidinho sobre isso, agora levando, né, saindo desse universo financeiro, que é um caso bastante famoso quando fala de jobs to be done, que é a história do milkshake, de uma empresa de milkshake, que ela queria vender mais milkshake e tentava sabor aqui, sabor ali, não sei o que e tal. Então ela estava focando, como a Raquel comentou, né, focando no produto em si, e ela não estava conseguindo grandes resultados em cima disso, né. E aí quando eles passam a olhar para esse conceito, eles passam a observar e conversar com os clientes na hora que eles passavam lá para comprar o milkshake, e eles descobrem que as pessoas que compram de manhã, elas estavam geralmente sozinhas, indo para o trabalho, num trajeto mais longo, então ele comprava o milkshake porque era uma coisa que ia acompanhá-lo, digamos assim, e saciar até a hora do almoço ao longo daquele trajeto,
né? E em compensação, na hora que as pessoas passavam no fim do dia, elas geralmente estavam com filhos e elas queriam dar uma recompensa, uma coisa feliz ali para os filhos. Então a marca ela começa a trabalhar e fala, tá, então agora eu sei que para os milkshakes, por exemplo, na parte da manhã, eu posso agregar fruta, fibras, etc., que vai deixar ele mais espesso e realmente contribuir para resolver o problema que era eu tenho um trajeto longo e eu não quero chegar morrendo de fome até o almoço, né? Então você consegue atingir isso. E para a parte da tarde, falar, eu vou pensar em cores, em de repente embalagens, coisas que tenham a ver com criança, então é esse olhar que é muito legal e que E possibilita isso. tem um vídeo documentário sobre este fato no YouTube. É assim, gente, vai lá, não vou colocar o link desse vídeo documentário, vocês Depois pesquisem. é. Procura lá milkshake Job to be done ou milkshake JTD, que é mais fácil de aparecer. Vocês vão achar. Boa, muito bem. Não sei como é que é. Já foi. Já foi. Já. Tá bom. Gui, Raquel, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi muito legal. Eu tenho certeza que quem nos ouviu ficou empolgado e pensando, nossa, assim, vamos parar de olhar só para o funil, vamos extrapolar e ver tudo que impacta. Então, obrigada por vocês terem vindo aqui. Eu que agradeço. A Gente, gente que agradece. agradece. Posso fechar com o resultado? Por Claro. O favor. resultado Vai muito lá. legal. Teve uma jornada, a jornada de pagamento de boleto financeiro. Sim. Nessa jornada, com o Job to be done, a gente passou da pessoa ter que fazer 13 cliques durante essa jornada para obter o sucesso para 5 cliques. E isso gerou um aumento de conversão de 3,6 pontos percentuais. E isso, em questão assim de dinheiro, de pagamento de boleto, gente, é na casa do milhão anual. Então, isso foi sensacional. Foi. Nossa, esse é o resultado na veia, muito bom. Melhor forma de encerrar o episódio, trazendo um número desse. Curte, comenta, compartilha, drop the mic, acabou. Não tem o que fazer depois dessa. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito legal. Obrigada. A gente se vê na próxima quarta-feira, galera. Valeu!